Fala aí, pessoal, boa noite a todos. Instagram, Facebook. Hoje eu não tinha objetivo nenhum de estar fazendo transmissão, de estar me comunicando com vocês. É um dia que, na verdade, eu precisava estar um pouco mais reservado, mas aconteceu algo que me deixou estarrecido e eu não posso deixar de vir a público. Tratar acerca de qual o objetivo que caberia para uma situação como essa. Deltan Dallagnol, deputado federal eleito, cassado, isso mesmo, cassado. Brasil, o país aonde o poste mija no cachorro, aonde as inversões de valores, de tudo que pode se imaginar de coerente, de sensato, de prudente, esculhambado por esse sistema nefasto, maldoso, corrupto e inescrupuloso. Eu me deparei agora, nesse momento, com essa informação. É um deputado que sequer é da base mineira. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, infelizmente, porque sempre tive respeito pelo que ele entregou, pelo que ele se dedicou, pela coragem que ele teve em enfrentar os poderosos, os caciques da nossa nação. E não querendo de maneira nenhuma me igualar a ele em todos os aspectos, eu não tenho de maneira nenhuma o conhecimento, a capacidade intelectual, profissional que ele teve para exercer aquela função que ele exerceu enquanto procurador da Justiça, fazendo parte e atuando na maior operação de combate ao crime organizado e ao pior dos crimes organizados que existem em qualquer nação, que é o político, que é o de colarinho branco. Está aí a resposta de um traficante que deixou público que, quando questionado qual a vertente do crime dá mais lucro, a resposta dele foi muito clara e é verdadeira: a política. E tivemos homens grandiosos, mulheres também, é claro, que ousaram a enfrentar esse sistema. E o Deltan foi um deles. Se houve algum equívoco, se houve algum detalhe na operação tal qual um dos que foi arguído por aqueles que fizeram a acusação contra ele, esses partidos de esquerda extrema tão admiráveis, a coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, e PNN, tendo também feito o mesmo pedido. E tivemos deputado que foi bem votado aqui na nossa cidade, desse referido partido. Eu, lamentavelmente, integrei o quadro de filiados nesse partido. Hoje eu nem sei se estou, eles disseram que iria me expulsar. Tão democrático que são, não me deram nem a oportunidade de justificar. Já emitiram nota através de uma informação descontextualizada, que não vem ao caso eu ficar aqui dividindo novamente com os senhores. E se colocaram aí de maneira extremamente arbitrária, ditatorial, como é o viés desses partidos, que invertem o contexto de tudo que pode se dizer que é correto nesse país. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser o certo. Na posse do excelentíssimo senhor presidente, quem estava do lado dele com aquela cara, e eu digo cara porque se eu estivesse me referindo a um ser humano, eu diria rosto, e eu não posso dizer que aquele ser abjeto é aquele do dinheiro na cueca, dinheiro que saiu do seu bolso, que saiu do meu, que poderia estar ajudando pessoas enfermas, crianças nas nossas escolas, estava lá na cueca do Gedel, aquele que ficou com a cara
estampada no dia da posse do lado daquele que hoje é o presidente da República. Mas o Gedel está aí, livre, leve e solto, no Congresso, atuando, trabalhando, né? Trabalhando o trabalho, se é que isso pode ser chamado de trabalho dessa esquerda extrema maldita. E o Deltan, que lutou, que colocou a vida dele, da família dele, em risco para poder combater essa corrupção nojenta, eleito com 344 mil votos, salvo melhor juízo, sendo o deputado federal do estado do Paraná mais votado, teve o seu mandato cassado. Por quê? Porque possivelmente ele poderia sofrer alguma repressão por denúncias feitas por esses partidos, como meu Deus, está me fugindo aqui o termo, aposentadoria compulsória. Se ele fosse condenado a ser aposentado compulsoriamente, ele perderia os direitos políticos, logo não poderia ser candidato. Então esse, aparentemente, foi o entendimento do STE, Supremo Tribunal Eleitoral. Sair com dinheiro na cueca, tudo bem. 51 milhões da Caixa Econômica Federal apreendidos em malas, dentro do apartamento, tudo bem. Pedalinhos, roupas íntimas, nomes em triplex, em sítio, tudo bem, basta dizer que não é meu, é de um amigo meu. E o sistema te coloca no local novamente. Mas aquele que se dispõe a combater essa corrupção maldita impregnada no nosso país, o que é que acontece? Não, esse não tem legitimidade para representar os 344 mil eleitores que votaram nele, tal qual eu com os meus 386 votos legítimos. Não, eu não tenho legitimidade para representar essas pessoas que votaram em mim aqui em Guapé. Quem tem é o vereador da salsicha. Quem tem é o entregador de cesta básica. Eles não foram caçados, eu fui. Denunciar indícios de ilícito é crime. Praticá-los, que diferença faz? Ontem eu não tive estômago para assistir a reunião na Câmara, mas chegou o meu conhecimento e chegou a cópia do projeto de lei. O pessoal que entenda e saiba separar o que eu estou querendo dizer, eu não vou ficar pulindo para fazer política populista e massagear ego de ninguém. Eu entendo que existem prioridades, e essas prioridades elas têm que ser tratadas com responsabilidade antes da atitude leviana de prefeito e vereadores, tal qual elevemos para a escala maior, nível estadual ou nível federal, como está acontecendo hoje. Foi aprovado R$100 mil para a festa do Santo Antônio, com pedido de urgência do vereador do trator. É aquele que votou contra o PL de Iniciativa Popular, que promoveria isenção para vocês poderem fazer a travessia sem ter que pagar esse valor abusivo, que, diga-se de passagem, mais do que dobrou. Além de eles terem proibido, não terem permitido que esse projeto tramitasse e desse o direito para vocês, atendesse o apelo, o anseio de boa parte da população guapense, eles se calaram frente a esse abuso de aumento de preços, e nada contra o operador. Todos sabem qual é a minha posição. O problema é o prefeito que recebe royalties e que poderia passar parte desses royalties para o operador continuar prestando o serviço e a população não pagar por isso. Mas andar em trator do município, trabalhando em áreas particulares, tal qual área possivelmente arrendada, né, ou de parceria com esse vereador, não é problema. Vereador Elizabeth Florencio, ter aí 90% da sua família empregada no setor público, no executivo municipal, também não é problema. Vereador José Milton Campos, aí
com indícios fortíssimos, e eu digo indícios, eu não estou acusando ele de absolutamente nada, mas mora na casa do pai de uma servidora que passou em um concurso que ele promoveu enquanto presidente da Câmara. Olha que coincidência, né? Que legal morar em uma casa boa, bem situada e, coincidentemente, do pai de uma servidora até hoje. Colocar a nora, né? Coincidentemente também passou no mesmo concurso. A esposa sendo uma ex-servidora, né? Uma servidora aposentada que passou em um concurso público para agente de serviço 1 e nada contra quem presta esse tipo de serviço, muito pelo contrário, fica aqui o meu total respeito, mas perguntem se algum dia na vida a esposa do José Milton Campos exerceu as atribuições do cargo para o qual ela deveria, né, executá-los. Porque varrer rua eu nunca fiquei sabendo, nunca tive conhecimento de que ela fez isso algum dia. E vejam com qual o valor de salário que ela aposentou. O belo e imoral apostilamento. Pesquisem sobre o que é, caso os senhores não saibam. Vereador Everton Gonçalves, utilizando da estrutura da Secretaria de Assistência Social para angariar apoio, para angariar votos. Não, isso é normal. Isso está tudo tranquilo. Para não falar do presidente da Salsicha, com a família basicamente quase que toda também empregada, recebeu também, através do pedido de urgência especial, porque isso para o município é urgente. Enquanto a festa era coordenada pelo senhor Nilson Brachiaria, era uma festa admirável, aonde realmente a sociedade era beneficiada, a paróquia era ajudada, a religiosidade era respeitada e era prioridade. A partir do momento que o grupo político do prefeito mais do presidente da Salsicha tomou conta da festa, acabou com a festa da Jacutinga, foram lá mais de 100 mil reais de doação do município, ou seja, do seu bolso, para ajudar nessa festa. Prestação de contas até hoje eu não vi absolutamente nenhuma, apesar do vereador ou presidente da Salsicha ter falado inúmeras vezes que o conselho faria essa prestação de contas, ela nunca aconteceu. Agora o vereador do trator pede mais 100 mil reais. E o prefeito passa, e para isso tem, para buscar os alunos lá na comunidade de Volta Grande, para que eles possam estudar, não tem recurso. Para isso não tem. E falar isso, denunciar esses canalhas, tornou a minha conduta criminosa, a ponto de eles, com esses partidos podres de extrema esquerda, colocarem o meu nome em evidência, né, no Brasil inteiro, com a narrativa nojenta, porca, que não procede e nunca procedeu. Nunca. Mas se os senhores jogarem meu nome no Google hoje, vocês vão ver lá as matérias que foram escritas por Globo News, por Globo Lixo, né? E não só o que foi escrito, o que foi falado também por aquelas pessoas igualmente podres, tal qual a emissora, trazendo informações distorcidas para desacreditar uma pessoa que nada mais desejou e deseja servir a população, a cidade que ele tanto ama. E o porquê que eu estou fazendo isso hoje? Porque os senhores, mais uma vez, precisam estar atentos. Pessoas que se lançam aí como possíveis candidatos a prefeito não passam de mais do mesmo. Cadê o posicionamento, a posição de repúdio? Porque quem não tem condições de repudiar isso que aconteceu com o Deltan hoje, que aconteceu comigo há bem pouco tempo, não pode ser uma pessoa que realmente deseja e tem anseios para fazer o que realmente precisa ser feito nessa cidade. Não passa de mais do mesmo. Sentando com as mesmas pessoas, com o advogado do diabo. Vocês sabem bem de quem eu estou falando. É o periquito loiro da OAB, não estou dando nome para ninguém, mas eles sabem bem. Sentam com o advogado do diabo e saem pela cidade, angariando apoio e se colocando como os próximos paladinos,
olha, nós vamos mudar a estrutura de Guapé. Guapé vai ser diferente, porque nós somos diferentes. Diferente? Será? Para quem vê, sente e vive a injustiça cotidianamente e não se manifesta para que o mal continue, basta que os bons façam nada. E eu continuo falando, mesmo em um momento que eu não gostaria de maneira nenhuma estar aqui fazendo transmissão e estar me comunicando. É um dia muito delicado, muito difícil, mas eu não posso, de maneira nenhuma, me calar frente a essa covardia. Eu sei que essa mensagem minha nunca que vai chegar até o ex-procurador, até o deputado Deltan Dallagnol, e eu não estou fazendo para que chegue. A minha intenção é única e exclusivamente mostrar para vocês que o que acontece aqui na nossa cidade nada mais é do que o reflexo do que acontece no país, só que em uma escala muito mais reduzida, muito menor. Mas não acontece nada, absolutamente nada diferente do que acontece lá em cima. Então eu aproveito aqui para deixar o meu respeito, a minha indignação com o que aconteceu. Espero que a situação dele possa ser revertida, como eu espero que a minha também possa. Mas se caso não for, eu tenho certeza que pelo o que o homem Deltan Dallagnol mostrou como procurador da Justiça e nesse breve período como deputado, ele não fará diferente. Tenho certeza que ele não virará as costas para a nação e que ele continuará ajudando a nossa gente de alguma maneira, tal qual eu continuo e sempre o fiz. Nunca parei. Posso ter mudado um pouquinho a minha metodologia, me adaptado um pouco mais, adequado um pouco mais a minha conduta, ter feito conforme as minhas possibilidades e conforme eu entendo ser mais eficiente no momento oportuno. Eu tenho certeza que os senhores entenderão e terão a certeza de que por mais que eu tenha me calado um pouco, esse silêncio vai ser muito mais eficaz do que toda aquela falação que eu estava entregando para os senhores até pouco tempo atrás. Entreguei, falei demais e não me arrependo de uma palavra que eu tenha dito, porque eu nunca falei, mesmo as erradas, com a intenção de errar. Se um tropeço aconteceu aqui, acolá, isso é natural, isso é normal, isso acontece com qualquer pessoa, eu sou um ser humano. E, aproveitando o ensejo, Dia das Mães aconteceu algo muito desagradável comigo, só para fazer um paralelo. E, para mim, o erro é insignificante. O que pesou foi depois do ocorrido. Dia das Mães, saio com a minha esposa e com 2 crianças para poder passar um dia tranquilo, para poder relaxar, para oferecer uma comida melhor para minha esposa, para ela não ter o trabalho de cozinhar. Para celebrar esse dia tão importante, Dia das Mães, a minha mãe está viajando, não estava aqui conosco. E acabou que a minha esposa e meus filhos vieram embora com fome, porque simplesmente esqueceram de anotar o pedido que nós fizemos. Esquecer, natural, qual é o problema? É um erro, qualquer ser humano comete. Olha, me perdoem, esquecemos de anotar, aguardem mais um pouquinho. Colocaremos prioridade máxima para servi-los o mais breve possível. Não, simplesmente esquecemos. Tudo bem, tchau, até nunca mais. Eu não sei nem por que eu estou mudando isso daí, mas é para mostrar para aqueles que ainda me apontam o dedo. Hoje, conversando com uma pessoa muito querida, me trouxe, informações que eu respeito, mas não concordo, de que determinada pessoa disse que eu estou pagando pelo que eu falei, se referindo a uma discussão que tive com determinada pessoa que ainda desprezo. Mas a pessoa que fez essa crítica é uma feminista ferrenha. E ela criticou o fato de eu ter me excedido, ter saído da linha
ter deixado o meu temperamento se esvair e sair em defesa de uma mulher que foi atacada. Bom, o contexto não interessa. O agressor que chamou uma pessoa, uma mulher, de burra e de cega, tudo bem. O feminismo é só para vertente quando for favorável a esse tipo de pessoa. O Tiago ter saído em defesa de uma mulher porque um imbecil chamou essa mulher de burra e cega, errado é o Tiago. Realmente o Tiago quebrou o decoro, ele está pagando porque, pelo que ele fez, ele deveria mesmo ser caçado. E isso mostra a hipocrisia da sociedade. E enquanto isso perdurar, nós continuaremos nesse mar de lamas que, infelizmente, ainda estamos. Do mais alto nível até o interior do interior de Minas Gerais. Lamento muito o que aconteceu, continuo repudiando esses atos ditatoriais sem o menor sentido, perseguidores, desprezíveis. Isso que são. Desprezíveis. Meu respeito a todos que fazem parte dessa valorosa instituição e aqueles que ainda me perguntam: Tiago, o Ministério Público tá aí, gente, para vocês entenderem que é difícil. Se coloquem no lugar dessas pessoas. Eles são aqueles responsáveis por apontar, por acusar aqueles que devem ser acusados. E acusar um político nesse país hoje pode custar muito caro. Mas homens de coragem como Deltan, como eu e como tantos outros, continuarão a existir. Eu tenho fé. E um dia seremos a maioria. Eu creio do fundo do meu coração nisso. Então que os senhores entendam e saibam separar o joio do trigo e os lobos em pele de cordeiros. Fiquem todos com Deus. Por hoje é só. Boa noite a todos. Grande abraço. E vamos retomar o controle.